Bem-vindos a Spoleto. A terceira cidade mais visitada aqui da Úmbria. A gente está gravando novamente esse vídeo de Spoleto. A gente fez um vídeo lá atrás, em fevereiro, e essa já é a nossa primeira dica. Choveu muito, a gente teve várias dificuldades com o clima, com a iluminação. Então, esse vídeo vai ser um mix desse vídeo novo com algumas partes do vídeo antigo. Já segue o nosso canal, já se inscreve para receber as notificações e fica no vídeo para conhecer essa cidade linda que é Spoleto. Como é que faz para chegar aqui em Spoleto? Você pode vir de trem, é uma das primeiras cidades aqui da Úmbria, fica a 1h30 de Roma, então é uma ótima cidade para você passar o dia. Ou você pode vir de carro, que também dá mais ou menos 1 hora saindo de Roma. E quando você chegar aqui na cidade, a gente tem a mobilidade alternativa. Spoleto é referência e mobilidade. Simplesmente no subterrâneo da cidade foi feita uma infraestrutura onde você pode, através de 3 linhas, como se fosse do metrô, parar o seu carro e fazer esse deslocamento. Então não precisa sofrer para subir a cidade medieval. Quando você descer da estação de trem, são 10 minutinhos até a linha verde, o primeiro ponto que vai sair aqui no Giro della Rocca, que eu começaria por esse lugar para fazer o passeio. Spoleto fica aqui no Monte Luco, é um ponto alto porque a cidade era fortificada. Aqui atrás dessa montanha tem, aqui ó, tem Schidino, a gente já fez a trilha aqui no Nera. Aqui tem a trilha do óleo de oliva, do azeite que sai de Poretta até Trevi, a gente já fez essa trilha, tá no nosso canal. Depois tem Spello, que a gente também já fez uma trilha lá e tem a cidade, a gente já gravou. E ali é o Monte Subasio, esse aqui mais redondinho, onde fica Assis. Quando tá bem limpo o dia, dá pra gente ver Assis daqui. Então aqui a gente tá no Giro da Rocca e a gente vai continuar até a parte mais icônica desse passeio. O Giro da Rocca é muito gostoso para vir caminhar, mas eu recomendo que você faça sempre pela manhã ou agora, que é final do dia. Principalmente no verão, é bem quente, bate bastante sol. Muitos no final aqui param para tomar uma bebidinha, fazer um aperitivo, que é muito legal, vale a pena. Indico o Aperol Spritz. Aí indico o Aperol, que é muito bom, a gente vai mostrar a fachada do cafezinho. O nosso gato, que é nosso amigo, mora ali, inclusive, aquele safado laranja que sempre aparece no meu Instagram. Então façam isso, aproveitem para fazer o giro ou bem cedo ou no final do dia. E esse aqui é meu vizinho, que eu venho caminhar todo dia de manhã e ele vem aqui falar comigo. Mal preguiça desse gato laranja. Ele é aqui do café /bar, que tem um Aperol maravilhoso aqui na cidade. Agora a gente vai chegar e cruzar um dos lugares mais icônicos aqui de Spoleto, que é a Ponte delle Torri, ou a Ponte das Torres, porque conecta a Rocca a uma fortificação antiga de defesa, provavelmente, e ela é uma construção medieval. Eu já vi algumas pessoas falando que é uma ponte romana. Ela não é romana, ela é medieval, ela conecta essas duas partes da cidade e ela foi comprometida num terremoto e ela foi reinaugurada recentemente. Mas o segredo é depois que a gente cruza a ponte, que poucas pessoas seguem e eu vou mostrar para vocês.
o que eu sempre falo nos nossos vídeos, não tem como caminhar na Úmbria e não encontrar o caminho de São Francisco. Esse trecho de Spoleto até Poreta, ele é um trecho difícil, quem vem de Roma, trecho sul, então vai passar pelo Monteluco até o início da trilha do óleo. Agora, o que a maioria das pessoas fazem? Vem até aqui e para aqui nessa construção antiga e esquece de fazer o Giro del Condotti, que é a vista mais bonita e panorâmica da cidade de Spoleto. Então vamos seguir para encontrar o Giro. Então, nós viemos de lá de baixo, a maioria das pessoas param ali, a gente subiu. Aqui é o início do Giro, onde vai ter uma vista incrível da cidade. E quem vem de Roma, fazendo o caminho de São Francisco, chega por aqui. Então, seguiria até a parte ali de Poreta, né? Para seguir o caminho ou pernoitar em Spoleto. Aqui em Spoleto já existia uma população desde o período do Bronze, da Era do Bronze. Depois ela teve domínio romano. Spoleto é um nome romano que acabou fortificando a cidade, evoluindo para um entreposto comercial muito importante. Já foi um estado de domínio papal e depois um ducado bastante importante aqui do Vale da Úmbria. A roca aqui da cidade, a roca, que é uma espécie de fortificação, é o principal monumento desse período. Então vale muito a pena visitar. E depois da unificação da Itália, né, que é relativamente recente, a Spoleto passa a ser da região da Úmbria e está assim até hoje. E essa é a história bem breve dessa cidade tão legal e tão bem preservada, que é Patrimônio Mundial da Unesco. A gente está aqui na Praça do Mercado, que é a principal, onde tem os restaurantes. Daqui você pode fazer os principais pontos de interesse da cidade. Então aqui tem a fonte com o relógio, lá em cima. Aqui a gente tem uma das nossas pizzarias favoritas, que tem um ótimo custo-benefício.
E ali a gente tem o Crispini, que é vencedor do melhor gelato da Itália, já ganhou 2 vezes. E agora a gente vai fazer um corte para o vídeo antigo para mostrar esses 2 lugares. A nossa primeira dica, se você estiver aqui na rua principal do mercado, é essa pizzaria. Você pode comer ela em fatia ou fazer um takeaway. A gente vem sempre aqui. É muito boa. Depois da pizza, pessoal, outra dica é a sorveteria Crispini, que esse senhor é muito fã. Aqui em Spoleto tem 2 grandes sorveterias, gelaterias, né? Que foram campeãs do mundo. A Crispini é uma delas. Pessoal, vocês já devem ter visto em muitos vídeos, tá? Gelato aqui na Itália, os melhores são esses. Em uma estrutura fechada de preferência. Eu amo stracciatella, gente, sou suspeita. Eu sempre... É o flocos, tá? Mas uma versão maravilhosa. É o melhor do mundo, gente. De verdade, é muito bom. Então, Crispini aqui em Spoleto. Você vai ter que lutar com esse sorvete desse tamanho. Mais uma fonte de água fresca e limpa. E aí, saindo aqui da fonte, do relógio, a gente sobe até o comune da cidade. E ali vai ter a Casa Romana, que também a gente vai fazer um corte agora para o nosso vídeo antigo da Casa Romana. Aqui é a fachada do Palácio Comunale e foi no subsolo desse prédio que foi encontrada a Casa Romana. Só que o acesso fica aqui embaixo antes de subir as escadas da praça. A gente está indo para lá agora. Depois que a gente fez o giro da Roca, desceu pela Duomo de Spoleto, a gente vai estar na Piazza do Mercado, ou Piazza del Mercato, que é a principal aqui de Spoleto, e a gente vai encontrar o Arco de Druso, que é um arco romano, e ao lado do Arco de Druso tem uma igreja que foi feita em cima de um templo. Eu vou mostrar como era, e aqui passava a Via Flaminia, que é aquela via importante que ligava Roma até o mar Adriático, que é as costas da Bota, e passava por Spoleto. Então, olha só, a gente tinha aqui, ó, o Arco de Druso, marcando a entrada da cidade, que hoje é a cidade medieval, e tinham 2 templos, que hoje esse templo aqui é uma igreja, e você consegue ver essa fundação. Spoleto tem mais ou menos 9 museus, e um dos lugares mais icônicos é o Teatro Romano de Spoleto, que inclusive fica dentro do Museu Nacional. Você pode comprar o ingresso e visitar o museu, ou você pode ir daqui de cima, a 2 ruas para baixo da via principal aqui de Spoleto, que é a Via do Mercado, olhar daqui de cima.
Aqui em Spoleto tem mais ou menos 10 igrejas que faz parte do acervo aqui de museus. A principal é a Duomo de Spoleto, não pode deixar de visitar. A igreja de São Filippo di Neri, que é bem próximo ali ao eixo principal do centro histórico. A São Pietro, que ela fica um pouco mais afastada porque ela foi a primeira igreja fora da cidade murada. E a cereja do bolo é que ela foi toda talhada à mão na fachada. Ela é muito linda, vale a pena a caminhadinha. A gente está terminando o conteúdo de Spoleto e o que eu mais gosto assim na Itália é que aí do nada a gente estava andando, começou uma movimentação da orquestra jovem da cidade para um ensaio ali na praça. Então a gente termina esse vídeo de hoje com o pessoal, com a orquestra aqui local, e segue o Verde Itália para mais conteúdos como esse. Se inscreve no nosso canal e deixa aqui nos comentários qual o destino que você gostaria de ver por aqui.